jeito nenhum, né? E tentar impingir isso ao público é uma coisa extremamente desagradável e está sendo extremamente desagradável. Então, eles que vão viver com as normas de comportamento deles, do jeito que eles acham que tem que viver, lá na casa deles, né? No bairro deles, onde até a vizinhança acha tudo muito estranho, onde até a vizinhança acha tudo muito esquisito. Tem muitos vizinhos já conversando com a imprensa. Ontem mesmo falei para vocês que tem vizinho que ligou aqui, falou que é assim mesmo, que eles eram sim uma família de verdade, não é uma família montada, isso não é uma pegadinha, mas que eles são estranhos, eles são estranhos. O irmão do André, né, e ele estava aí defendendo também todo mundo, dizendo que é assim, que as pessoas que são maldosas, mas não é uma questão de maldade, não é. É se quando todo mundo reage junto e com essa veemência, é porque tem alguma coisa fora do lugar aí mesmo, tá? Tem alguma aresta que não tá pegando bem e que precisa ser aparada. Para mim não é nem aresta, é a família inteira que tem que ser retirada daí. Tem que ser retirada do reality show, como eu disse, não representa as famílias brasileiras, mas de jeito nenhum, né? Eu não sei se o pai de cada menina, cada moça nesse nosso país precisa estar dando um selinho tão caprichado para provar que ama. Eu acho que não é bem assim que as coisas acontecem na maioria das casas brasileiras, né? E teve um outro ponto que vocês vão ver, eles explicaram o selinho, tá? O selinho entre aspas, mas logo na sequência veio a história da calcinha. Então o comportamento é inadequado mesmo. Eles explicam uma coisa, mas na dinâmica em que eles convivem, pintam outras coisas. E a história da calcinha da filha foi uma coisa que mais polêmica ainda. Isso o público está muito revoltado e continua a campanha Fora Família Lima. Por quê? Porque eles se aprontando, né? A menina tá de sutiã, tá de lingerie, tá com uma toalha amarrada no corpo. Ele pergunta para ela se ela já colocou a calcinha. Ela diz que sim. Ele abaixa para olhar. Entendeu? E esse ponto é que as pessoas não engoliram, já é estranho. E eu fiquei pensando com os meus botões, gente, olha, ela não é uma criança, ela é uma mulher feita, né? Eles falam que todo esse relacionamento é prova de amor, mas assim, que pai que precisa? Primeiro perguntar se a filha colocou a calcinha. Segundo, ela dá uma resposta e ela parece um tanto quanto incomodada com essa proximidade dele. Ele vai lá, ele abaixa para olhar. Isso, para mim, ela é uma mulher feita já. Sabe? Ela não é uma criança que você precisa estar vendo, se está vestido, se está mentindo, se não está mentindo. Ele faz esse tipo de coisa e ainda de uma maneira exposta para o Brasil inteiro. E isso eu não acho que é uma coisa natural, não é? Que pai que precisa olhar se a filha está com a calcinha ou não e isso é uma prova de amor, né? Que pai que faz esse tipo de coisa? Porque isso, no meu entender, é invasão de privacidade. Né? É realmente uma invasão da intimidade da menina. Ela concorda ou não, ela está de acordo com as regras ou as não regras da família, mas que ficou uma coisa ostensivamente inadequada, ostensivamente que a gente rejeita e fala, epa, não é por aí. Isso não é um comportamento convencional, vamos dizer assim, de pai. Isso não é um exemplo de atitude afetiva, carinhosa, de pai para filha. Isso é uma invasão. Para mim, sabe, isso é uma invasão da intimidade, isso é uma invasão de privacidade. Não havia a mínima necessidade desse tipo de coisa, né? Mas a mínima necessidade desse tipo de coisa. E aí eu rejeito mesmo, aí eu quero mesmo essa família fora daí, porque eu acho que eles não têm nada de exemplo de amor, de afetividade, de harmonia, de carinho mesmo, de um relacionamento saudável, né? Entre pai, filha, a mãe, aquele primo que também não disse a que veio e que também, né, fica aí em alguns comportamentos igualmente questionáveis.
questionáveis também com o pai. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso antes que a coisa fique mais assintosa, mais desagradável, onde a gente aí tenha que nomear as coisas pelas palavras exatas que elas estão representando, e é nesse fundo de poço que a gente não quer chegar. Então vamos parar por aí. Não vem tentar enganar a opinião pública botando as figuras questionáveis para explicar aquilo que o público já entendeu muito bem, aquilo que o público não quer nem mais, né, explicação, porque não vai convencer. Não vem subestimar a inteligência, a sensibilidade, os padrões de comportamento, os valores morais das famílias que realmente entendem que as coisas não são por aí. Eles são exceção, eles não são a regra. E eu vou falar para vocês, eles são exceção, não de uma coisa que tenha subido um degrau. Eu acho que eles são exceção numa coisa que está descendo. Eles estão confundindo tudo. Eles estão realmente embaralhados nessa história de sentimento. Você pode amar a sua filha, você pode amar o seu filho, você pode amar o seu marido pode amar as outras pessoas da família, mas não precisa essa alta voltagem em que eles vivem. Não precisa desse tipo de coisa. Então, manda eles de volta para casa, né? Já perderam um parente querido, vai todo mundo lá conviver, se solidarizar, tentar viver esse luto, viver essa dor, todo mundo junto, e depois procurem uma terapia. Eu acho que um divã, uma orientação aí, alguém de fora especializado que possa dizer, olha, aqui não é bem assim, ali não é uma prova de amor. Aqui tem um abuso de intimidade. É por aí que você entende amor, pai, mas está um pouco exagerado, né? Quem sabe? Mas tudo isso pode ser feito fora da televisão. Eu acho que um programa tem que levar uma coisa que realmente eles queriam uma família, é legal a ideia da família, todo mundo abraçou, né? Porque não tinha tido ainda. Então vamos ver como é que vai ser isso, que família legal, se é divertida, se não é, se tem um pai rabugento, se tem uma mãe, se tem uma filha que é rebelde. Esses tipos todos, vocês sabem que eles existem, mas a maneira como eles se relacionam pode ser rica, e a maneira que esses se relacionam, ela é baixa. Estamos assistindo, conferindo, e ó, tá aqui, porque não é esse o caminho realmente. Então, está colocada a nossa posição, acho que a gente não pensa isso sozinho, né? Tá todo mundo se manifestando praticamente da mesma forma, então acho que a direção do Big Brother, né, seu Boninho, devia parar e pensar. Eu não sei até que ponto esse questionamento, né, isso vai representar em termos de chamar atenção e de dar muita audiência, como o reality realmente vem dando, mas eu não sei se isso pode ser encarado que é uma coisa positiva, porque na verdade não é. Na verdade é uma coisa que mostra uma deterioração do verdadeiro significado do que seja uma família, com todos os problemas que as famílias representam, com toda a encrenca que a gente tem, né, com o pai, com o irmão, com o marido, com a cunhada, com a sogra, com o avô, com a bisavó, tudo faz parte, mas essa família, para mim, está num franco processo de deterioração. Essa família, para mim, distorce todos os valores que são valores, né, de uma família de verdade. Então, é uma família que está doente e não é isso que a gente quer ficar assistindo. Se tem as próprias regras e acha que está tudo normal, se eles vivem bem assim, eu volto a dizer, vão viver assim na casa deles. A gente não tem que participar disso. Se é uma família que está adoentada, vai se tratar, porque aí está realmente um caso que precisa de uma orientação profissional, tá? Isso não é questão de ser retrógrado, isso não é questão de um discurso de gente beata, isso não é um discurso daqueles que realmente, né, como é que é? É moralista, não tem a ver, gente, é muito flagrante, né? Escapa desse tipo de definição, porque é claro, é transparente, agride a gente, né? Sai da televisão e bate na gente como uma coisa que a gente rejeita de verdade. Então, fora família Lima. Isso, as redes sociais estão gritando.
Isso, o público se manifesta através de e-mail, de telefonemas para os programas de televisão, das conversas na rua. Você pode ouvir esse tipo de coisa no ônibus, no metrô, no táxi. Você pode ouvir, né, a sua mãe falar na sua casa. Você pode ouvir entre os vizinhos, você pode ouvir em qualquer lugar. Se ouvir a voz das pessoas, vocês vão ver que ninguém quer essa família. Então, a nossa posição, pelo menos aqui no nosso programa, pelo menos a minha, é fora família Lima. E fora rapidinho, porque isso pode descambar. E a gente já viu muita coisa descambar no Big Brother Brasil. Acho que está na hora de parar, né? Vem trazer coisa boa pra gente. Já chega o penúltimo que deu no que deu, não foi nada agradável, e agora não é um casal, não é um participante, não é um brother ou uma sister, agora é uma família inteira. Vocês exageraram na dose do mau gosto e na péssima escolha, com toda certeza, viu? Bom, mas eu já dei minha opinião e é só minha, cada um aqui tem a sua e total liberdade para dizer aquilo que acha, para concordar, para discordar, para não achar coisa nenhuma também. Até aí, né, Márcia Pelvezão? Boa tarde, obrigada, querida, obrigada. Tudo bem? Obrigada, viu? Obrigada a você. Oi, Sô, boa tudo tarde, bom, tudo bem? Tudo. Para nossa São Paulo, exatamente, né? De novo, que a gente ama nossa tanto. cidade amada, né? Querida. Linda, linda, Pois linda. é. Tem meu coração. Nossa, né? Só fico triste com o centro histórico que tá terrível. Fui lá semana passada, dá vontade de chorar. Tá muito. Nossa, centro mãe, eu antigo. passei, achei tão lindo. O centro É a primeira do Certo? dia. É a primeira discordância do dia, já começou. Peraí, eu tô falando. Peraí. Limpíssimo, cuidadíssimo. Não, peraí, vamos ver de que ponto, que São Paulo é tão Vamos ver grande. de que centro, Eu tô falando ali qual perto parte do Mercadão. centro. Ah, não. Ah, não. É ali. Falando pátio do colégio, Não, viaduto não, do não, chá, teatro municipal. Não, ali tá lindo. Eu tô falando a ali, Praça certo, onde era Ramos, Cracolândia, a estação 15 de da- novembro. Não, ali tá completamente 25 de março. degradado É triste, mesmo, né? Eu trabalhei lá na encarnação Aham. passada, era tão lindo. Pelo amor verdade. de Deus, nossa senhora. Eu Mas trabalhei lá, acho que umas 3 encarnações Umas 3 passadas. seguidas. Paulistas mesmo, né? Porque sabem do que estão falando. sim. Bom, vamos lá retomar vamos lá. o nosso assunto Vamos aqui. lá, é O que muito- você acha de tudo Eu isso, acho que Mar? o conceito deles de amor não é o nosso, né? Porque a gente tem. Eu acho que o princípio do amor é o respeito. A partir do momento que você desrespeita, porque teve um momento que a menina falou: ai, pai, para de beijar tanto, para. Ai, Ela se para. incomodou tanto com o Porque beijo. ele falou: mas você não gosta de beijo? Eu não gosto, mas você está beijando demais. Ou seja, parece uma tribo, que é um outro jeito de se viver. O sobrinho dele hoje veio a público falar, que, né, postou lá que ele perdeu o pai domingo, que é o irmão do Ayrton, que morreu domingo. E ele falou: olha, minha bisavó me beija na boca, minha mãe, minha avó, então elas estão, né, me desrespeitando. Mas aquilo Eles não confundem, né? Aquilo não foi Tudo o tem um selinho. limite, né? Tudo Na tem um nossa limite, família tudo também, tem os uma homens se medida. cumprimentam com um beijo no rosto, a família do meu Sim, marido, sim. dos italianos, né, se beijam dão um beijo no rosto, tal. Quando meu filho era pequeno, a gente dava selinho, mas isso até os 5 anos, né? Tá falando com o Aron. A gente tava no bastidor falando disso, né? isso. Qual que é o Porque limite? chega uma hora, a criança cresce, ela já não quer mais. Ela não Exatamente. quer, sabe? Tá bom, Tem a deu, privacidade, tem a né? privacidade. Se chega uma hora que você para, a criança cresce, vai crescendo, você não vai perguntar, você lavou, né, a orelhinha? Você começa a parar de perguntar, Não porque precisa. a criança é um ser humano, não precisa. Você pôs Claro. cueca para ir para a escola? Não, você não vai ficar perguntando, É um deixa eu ver se você pôs indivíduo. cueca para Gente, isso não existe. Então é muito forte. Agora eu fico imaginando, a Eva falou assim: ai, mas a gente faz isso em casa, então é melhor a gente se controlar. Aí eu fico pensando, se eles sabem que estão sendo vigiados, fazem isso num programa que Em ele rede quis, o nacional. Ayrton quis 15 anos entrar, né, pro BBB, o que acontece em casa? Ai, a gente mas, fica é imaginando, isso que porque todo mundo fica se questionando. E a Eva, ela me parece o tipo pior cego que aquele eu que também não quer conhece a ver, famosa eu planta. também. Sabe a famosa exatamente. planta? Aliás, eu acho que essa é uma Eu das também. posturas dos 4 ali, uma das mais questionáveis, porque enquanto os outros estão ainda que fazendo coisas que as pessoas não concordam, que perdem aí pela eliminação deles, a Eva é a matriarca, a mãe, ela não toma nenhuma atitude, não ela tem é postura. espectadora, A cara dela parece né? tudo Ela não normal. parece mãe da Ana, ela não parece mãe da menina, ela não parece esposa do Você Ayrton. sabe que na internet andaram questionando, será que o Ayrton não é? Será que
isso tudo não é uma farsa? Nós questionamos isso. Também, o programa Será que ele não é né? casado com a Ana que se ele não, sei lá, namorado, sei lá, da Ana e a mãe não seria a mãe do Jorge? Não sei. Então, Agora, o mais triste dessa história... Os vizinhos, né? Porque foi todo mundo atrás. Dizem que eles são uma família. Se localizou nas redes sociais fotos deles de 2016, numa viagem. O mesmo pessoal, tudo junto, uma família. Até postagens de rede social do Ayrton, eu fui olhar o Twitter dele, que é uma coisa que o Vladimir estava falando ontem, se não me engano aqui, que a Globo demorou um ano para escolher e não foi olhar a rede social do que eles falavam sobre o programa. Ou foi olhar. Ou foi olhar e deixou proposital. Né? O mais triste dessa história, para mim, e eu acho que vocês vão concordar, é você tem que escolher 2 pessoas desses 4 integrantes que não representam ninguém. E vai ficar pai e filha, que são os mais polêmicos. Claro, ele já declarou que vota na mãe. Na mulher dele, na Eva. Ela diz que vota na mãe dela, porque jogo é jogo. O que você acha que vai sobrar daí? Entendeu? E ainda, o que pode acontecer? A própria Ana, a própria moça, a filha, se envolver com alguém dentro do reality show. E aí a característica que as pessoas sabem aqui fora, que já está sendo falado, é de um Ayrton muito possessivo. Ele não faz ameaças, ninguém. Faz ameaças. Quem e aí tenta se aproximar da filha. Então, e você pensa isso no reality show, Sônia Abrão? Ele tá lá, a menina Por realmente... isso que eu tava falando aqui na abertura. Gente, para enquanto é tempo. Então. Já para que tá feio, né? Como falam. Agora para enquanto é tempo. Porque a coisa pode descambar. E olha, eu vou te falar. outra coisa, desculpa te Claro, cortar. imagina. Mas assim, na segunda ele deu uma suposta desculpa, que também não colou pra de que ele ninguém, tava né? de fogo, né? Só que esse lance da calcinha, não. Aí ele tava sóbrio, não tinha bebido nada. É que eu falei, a Globo se entortou legal, porque esse veio negócio da explicar bebida não uma pode coisa ser. que podia passar por selinho, por isso, aquilo. Vem uma história da calcinha que você vai explicar como. Não tem como explicar. Cuidado demais de pai, ver se uma filha adulta, mulher feita, Mulher, 20 está de anos. calcinha ou não. Sabe? E ela já tinha dado uma resposta, quer dizer, ele já tinha sido invasivo, ela deu a resposta, ele foi mais invasivo ainda. Então. Isso é invasão de intimidade, gente. Que isso? Não é porque é filha Não, que você chega no limite, pode você não faz fazer isso, esse não. tipo de coisa. Não só filha, sabe? mulher formada, mulher né? Formada. Com todo Ela é uma moça, ela é uma corpo mulher formado, feita, enfim. sabe? Nosso corpo é Sagrado. nosso, É, com sagrado, certeza. intocável. O que é isso, gente? Sabe? O que é isso? Desde quando isso é direito de pai e desde quando isso é prova de amor, de carinho, de cuidado de pai? Amor Isso é não outra é um coisa. pai superprotetor, isso é um pai invasor. Aí é muito diferente essa história, né? E a frase que tão saiu- tonto, porque ele... Nossa, a segunda vez que eu te corto. Tudo bem, imagina, não tem problema não. É porque o Mal assunto é tão educada. polêmico que todo gente, mundo é que assim, eu tô falando, mas tá me dando náusea. De verdade. Não, mas É, tá não é? todo mundo É, assim. tá me dando náusea. É, tá Não, todo não. mundo Ah, assim. é péssimo, é péssimo, é péssimo. O que eu ia falar é o negócio da a gente quer ver suposição, mesmo. porque é o que você disse mesmo. Não cabe a nós aqui ficar questionando, é porque aí ele fez isso significa tal. Porque a Não. partir de uma atitude como essa, na qual ele vai olhar se ela está de calcinha, qualquer outra atitude mais próxima que ele tiver da filha, a gente já começa a questionar se isso é normal. Porque aí tudo vai abrir brecha a partir de agora. A gente vai ficar de olho nisso. E o Mas mais é isso, triste... não, O querem, Brasil tá de olho, né? Isso, É eles uma querem. coisa assim. Eles querem, mas até que ponto isso é uma coisa realmente saudável? Isso está provocando um mal-estar enorme no público, né? Tá E todo nas mundo nossas casas nauseado, não é assim, realmente. não é? É aquilo que eu falei, cada um vive como quer, cuida da sua família ou não, como quer. Agora vai viver assim na casa deles. A gente não precisa participar disso. Existe controle remoto. Claro que existe, eu uso pra caramba, né? também. Agora, Eu também. tem quem gosta de reality, tem quem adora Big Brother, quer assistir, mas não tá E aguentando por assiste causa 24 disso. horas, tem gente Tem muito gente que gosta demais. As primeiras cenas, imagens que vazaram e questionáveis mesmo, e provocaram a polêmica, era de 24 horas. Então, a da né? piscina. A da Foi muito piscina, rápido, né, pro programa entrar a numa história polêmica. da brincadeira na cama. Não, ele estava dançando, porque estava tocando uma música, ele estava dançando, por isso que ele se mexeu daquela maneira. Também uma maneira esquisita, também as pessoas não se convenceram com aquela explicação, sabe? Então, O próprio beijo na gente, boca do né? rapaz lá do Jorge, né? Que também é o sobrinho dele, que ele parece que tem um carinho muito grande. Você fala assim, mas tem o cumprimento do beijo no rosto. É uma coisa. Um beijo na boca, para algumas pessoas eu acho que isso não é legal. Num programa em rede nacional, você tem amor pela pessoa. Isso não significa que é uma forma bacana de demonstrar esse carinho. As pessoas não entendem e eles resumiram a dizer que é costume familiar. Então, Mas vamos esse costume se beijar na familiar é casa duvidoso, deles. né?
vamos se beijar na casa deles. Será que eles acharam em algum momento que isso não ia causar rejeição? Agora, ela tem esse discurso e ela fez muito bem, porque não, a Ana Clara. E vocês vão ver, normal ela faz assim, sabe? Como se o mundo todo fosse atrasado, todo mundo troglodita, vive na época das cavernas, aquela clava na mão, aquela coisa toda. Esse é o desprezo dela pelo resto da humanidade que não pertence à família. Só que todas as vezes, em todas as cenas discutíveis, você vê uma menina incomodada com a situação. Certeza. Você vê uma menina tentando botar um limite na situação. E o pai não se enquadra. Ele acha que ele está certo, gente. Então, tem uma cena, chega, uma né? coisa meio de comunidade alternativa. Exatamente. Isso não justifica, com todo respeito às Ma? comunidades alternativas, Sim. mas é esquisito. Mas tem uma cena, foi logo nas primeiras horas do programa, quando ele bebe, e a gente tem que lembrar disso, que bebida não é desculpa para você tomar atitudes que não são aceitáveis. Esse tipo de atitude não é aceitável. Agora, o que eu quero dizer é que teve uma sequência lá que o Jorge põe a mão na frente do Ayrton, ele fala, ó, você tá exagerando, tá passando do ponto. Tá ficando chato. Tá ficando chato, porque aí ele pede beijo. Ele fala, me dá um beijo, me dá um abraço, tá muito gente, grudento. pelo amor de Deus. E aí o rapaz já sinaliza, e aí ele parece que tem um lapso de consciência ali, mas se tá nítido querem que tá que a desequilibrado. família fique, tira ele. Né? Vão ver como é, se os outros ainda têm salvação, vamos dizer assim. Como é que funciona o Jorge me parece ali. o mais centradinho. Ele é o mais, como é que eu vou te dizer? Eu não sei Talvez explicar. fora dos... Omisso, né? Ali também, nessa Mas omisso situação. é a Eva, né? Porque ele ainda A mãe enfrentou, é meio... ele ainda Eva foi tem tudo a ver com avisado. planta, né? Com, enfim, jardim. Com tudo, gente. Enfim. O sobrinho vamos defendeu mostrar. pra caramba, né? Mas Mas tem que fazer, né? A família tá lá. ele você acabou de vai- perder o pai, mas tá defendendo E olha, o tio. o Thiago Leifert precisa se benzer. Tudo bem que o Big Brother não é de hoje que ele traz esse tipo de polêmica, Sim. mas está acentuando. É o segundo do Thiago, É o segundo né? que tem uma grande polêmica envolvida, né? Não vai acreditar somente a ele, mas ele está envolvido ali, é toda uma produção junto. E olha, ficou Exatamente. muito claro na primeira prova que se ele não tiver pulso, ele roda o Thiago, porque ele não conseguia controlar aquela prova. Então, que é uma coisa que, não que eu gosto, não é isso, mas o Bial falava mais grosso. É o que eu pensei. Então, e o Thiago, Tem se que ele ter não... pulso. Né, o momento da discussão no quarto sobre o beijo, quando a Ana Clara fala que é muito normal, a família toda diz que é muito normal, o pai fala, nem me importo com o que falem, não sei o que, tô tranquilo, e depois a cena da calcinha, quando ela tá se preparando aí, acho que é pra festa, sei lá, né? Eu não sei se era pra festa, Eu mas também tá não se sei. trocando Ela aí, tava é se nítido trocando, que é a intimidade e aí o que dela, ele né? faz, exatamente. Vamos ver agora. Fica uma dúvida. E aí, pô, você vê um pai beijando um filho e depois o que é isso? Normal. A pessoa tem a dúvida. Não quer dizer. Não, acho que quando é pequenininho, Não quer dizer. menor, né? Não quer dizer que as pessoas Quando é estão adulto, criando frenesia por isso, entendeu? Eu Deve ter não estou surgido. preocupado, eu só vou ficar preocupado se inventarem coisas de mim, da tua mãe. Mas aí quando você fala que Mas se inventar, vai ser balela de internet. Eu não estou preocupado. Aí já não me preocupo realmente. Juro que Não, é eu isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Eu acho que ele falou, não foi porque, ai meu Deus, as pessoas estão criando um estardalhaço. É porque é uma coisa nova, é diferente e as pessoas estão. Uma coisa nova, é diferente. As pessoas estão na dúvida. Bom, tá muito Eu penso diferente. Você tá Eu preocupado? penso diferente. Não, eu não estou preocupada. Eu não estou, Mamãe, mas de olha só, se verdade. for alguma coisa diferente disso também, agora as pessoas já sabem. Acho que elas deveriam entender que cada família é uma família e as pessoas têm. É óbvio. E eu só acho uma coisa. E eu só quero Se que as pessoas estão perdendo o seu tempo em fazer textão e o caramba, deveriam olhar muito mais para a sua família e ver se realmente estão dando amor, dando carinho, dando atenção, dando tudo que as pessoas precisam e hoje não tem. Infelizmente, é isso. o mundo É só falta de amor. O mundo tá com essa falta. Pô, as pessoas estão incomodadas com a gente dando beijinho, não podem pisar na casa da minha avó. Nossa, Não vão achar que é um cabaré na casa da minha avó. Vou botar uma placa lá na luz vermelha. Minha família, Beijem muito. na boca de todos vocês. faz agora, desce. Tá aí, né?
Vocês viram ainda o discurso da Eva. Como é duro aceitar isso e ouvir. Quem não aceita porque não tem amor nas famílias, está faltando amor nas famílias. Precisa sair Olhem beijando para todo mundo na suas boca. próprias famílias, vão beijar Beijem todo na mundo na boca. boca, vai ver se toda filha botou calcinha, vai fazer esse tipo de coisa realmente. Vai né? sambar em cima Vai sambar na cama, é uma coisa. Agora, muito beabá, estranha. precisa daquele beabá todo que a própria Globo fez, a explicação do Thiago Leifert, gente, o beabá que foi Ele foi veiculado obrigado, ontem, né, coitado. ele seguiu o que estava no Ele foi roteiro, obrigado. né? Eu Ele vi foi uma obrigado a falar. expressão do Maurício Sticer no UOL, que eu achei muito interessante, quando ele fala assim, a Globo fez um telecurso E para fez explicar a realmente. história. Foi. O beijo funciona desta Foi a maneira. definição perfeita, gente. Ah, que é isso, né? Onde é que já se viu? Então, foi para não ficar extremamente com a imagem comprometida, né? Porque o reality já vem vindo numa degringolada aí já faz um tempo, eles tentaram passar um pano, como se as pessoas fossem facilmente enganadas. Hoje em dia as coisas mudaram e, aliás, está dando para ver que em todas as áreas da nossa vida e do nosso país, as pessoas desenvolveram e estão desenvolvendo cada vez mais um senso crítico, né? A linguagem do reality é saber ler o jogo. O público aqui fora também já aprendeu a ler. Também sabe sacar nas entrelinhas, entre uma cena e outra, um tom de voz ou outro, aquilo que está sendo armado, aquilo que agrada, que não agrada, aquilo que estão tentando impor, convencer, as pessoas percebem. Não subestime a sensibilidade do público, do telespectador. Não é uma questão de nível cultural, de classe social, as pessoas têm sensibilidade, está aqui, ó, está na pele. E isso é mais forte que tudo. Por isso, mesmo que as pessoas fiquem confusas com as explicações, a sensação de repulsa e de rejeição a essa família, ela aparece. E aí as pessoas não querem mais saber nem de discutir, nem de qual é o argumento, a justificativa, a explicação desses quatro. As pessoas só querem essa família fora do Big Brother, fora da televisão. Eles que vão viver a vida deles moderna, avançada, como ela disse, gente, isso é uma coisa nova, diferente, moderna, as pessoas estranham. Gente, É tão moderno que a bisavó faz. Em torno de tudo isso, e eu até queria trocar com vocês, porque eu também fiquei me perguntando em casa Tá, depois. vamos fechar o que assunto. era se a Globo tomou uma atitude errada porque ela quebrou uma regra. Quando ela chama a família e conta da repercussão de uma atitude deles dentro do reality, ela tá quebrando uma regra. Claro. Tudo bem, foi melhor, talvez as coisas vão piorando se eles não avisassem. E iriam piorando. O que eles tinham que chegar era pegar, falar, mostrar e tchau, E acabou. entendeu? É. Não era nada. Chama no confessionário, bota 4 cadeirinhas lá e fala, vocês estão fora, por isso, por aquilo, até a gente gostaria que vocês ficassem, mas o público não aceita e não tiveram a coluna vertebral para fazer Mais esse tipo uma de vez. coisa, mais uma vez. Então, Vamos isso ver aí. domingo o que acontece. Acontece o que Tem a eles escolha dos quiserem. 2 integrantes, né? Vamos ver. Então, Mas é o público não era que para vai. ficar ninguém. Ninguém, Então, mas é. é o público que escolhe, É, não o público que escolhe. Quem mas vai não- sair? Tomara, né? Escolher Assim o que pior a gente entre os piores. espera, Sei lá. realmente, Enfim. viu? Bom, girando a nossa roda, chega... O que vocês querem ver? Ah, é verdade, faltou isso. Tá bom, então vamos colocar. O pessoal tá falando que a gente não mostrou o lance da calcinha que todo mundo é verdade. queria ver. É verdade. Aí vocês entendem por que nós estamos falando, que nós estamos falando aqui. Vamos lá. Aqui do lado. Bom, já foi. Já tá de calcinha? Já estou. Ela fica irritada, tá vendo? Ah, é muito chato. É excessivo ao extremo, Muito não chato. é? Olha lá, olha, ele abaixa para realmente... E aí a imagem, né, não mostra não, tá cortado tudo. Ele ali. abaixa bem, ele levanta assim para ver se ela tá de calcinha. Vira um Ele estômago vai de e assistir. olha Pior pra das menina. hipóteses, ele chamou ela de mentirosa, né? Porque ela falou, eu tô. É, tão Ela- pequenininha, na né? melhor Ela das não tem idade pequenininha, né? suficiente Ela pra não saber tem. mentir, Não. o que ela tá vestindo embaixo da roupa. né? Tanto que quando ele insiste, ela aumenta o tom de voz. Então. Ela praticamente grita com ele. Eu estou, né? Ou seja, eu estou de calcinha. Porque ele vai lá conferir
E aí ela dá a resposta e já não devia nem ter perguntado. Quando ela deu uma resposta, acabou, tchau. Não, ele vai conferir e aí que ela fica bastante irritada. Pois é, Sônia, eu imagino esses dois realmente que eles vão ficar no reality show, infelizmente. Imagina quanta polêmica que vai rolar ainda. Você acha que não? Pois não. Se o público tirar ele, pelo menos, ficar, eu acho né? que deve ficar a Ana e o Jorge. Porque a mãe não vai ficar, porque ela nem gosta de Ela odeia o Big Brother. Podia tirar os pais, Tira os eu acho que sai pais os e pais. deixa os primos e aí vamos Faria ver mais sentido, o que né? acontece. Faria mais sentido realmente, né? Que o Jorge pelo menos é engraçado, sei lá. Ele é o mais light ali, né? Tentar aproveitar o que tem ali, né? O que sobrou. Já que não querem abrir mão, né? Já que não querem mandar todo mundo embora. Vocês vão colocar mais uma vez? O que a gente vai fazer E aí agora? teria um castiguinho bom. Já pensou se o pai... Tem um castigo? Tem um castiguinho bom. O pai sai, aí ela arruma um bofe de ouro lá dentro, o pai fica vestindo 24 horas. Não queira ninguém pra essa família. Não, mas é só queira, pra né? fazer Só durante o reality. reality, Tá, Só uma tá bom, cutucada. então. Que diz que ele é extremamente ciumento. É, né? ele é. Já deixou claro. Bom, então. vamos ver como é que o Thiago Leifert se virou nessa saia justiçíssima. Vamos ver. Eva, uma coisa que a gente aprendeu aqui fora esses dias é que o negócio do selinho entre familiares não é tão comum aqui fora quanto a gente achava que era. Muitas pessoas acham estranho o selinho. Como é que é o selinho para vocês? Assim, na minha família isso não era comum. Na casa da minha mãe, do meu pai, enfim. Fizeram lavagem Mas na casa do cerebral Ayrton, sim. E eu aprendi que é um ato de carinho. Isso não tem maldade nenhuma. Na casa da minha avó sempre foi assim. Mas os homens todos dão beijo no rosto quando se cumprimentam. Não, é beijar uma a coisa cabeça, normal. rosto, isso é... Lá na casa da minha avó é normal. Todas as famílias são completamente comuns. Abraçar, dizer que ama, isso é... Então, peraí, na casa da sua avó, Ana Clara está dizendo que é normal. Já o Jorginho, não, do seu lado da família... Selinho não, mas abraçar, beijar a cabeça, Abraço, beijar. todas as outras partes é comum. Mas na boca ainda é um tabu. Não, mas você vê, ela fala, na minha família a gente não tinha. isso. Aí eu aprendi, sei lá, acabou se tornando normal pra ela, mas não tá pegando. Demonstração bem. de carinho, né? O público brasileiro inteiro, todo o público Amor, aqui tem é que entender amor. de amor, Muito né? amor. Beijar na boca. Eu nunca tinha visto isso, não. Na minha família a gente tem muito amor um pelo outro, mas não precisa beijar na boca. A gente todo respeita a mundo. privacidade de cada um Claro, deles, né? cada um com seu Exatamente. corpo, com a sua Não é? intimidade, Com né? certeza. Imagina, meu pai sempre me amou, nunca me beijou na boca, nunca O meu me dava perguntou selinho. se eu com 20 anos estava usando calcinha ou não, nem fui conferir, É que né? você sabia usar O já meu com 20 pai, anos. aquela coisa italiana, ele me dava selinho. Sim, e eu tenho muita claro. saudade, mas era selinho e Selinho era, é selinho. sabe? Selinho é uma coisa, quando exatamente. passa dos limites, todo mundo sabe, né? Mas olha aqui, sabia que esse assunto tem muita gente ligando, dando opinião, e faltou a gente ouvir o lado do Felipe Campos, que daqui a pouco também vem com o primeiro bafão da tarde. Fala, Felipe, qual a sua opinião? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meu Boa amor. tarde, Marcinha. Boa Boa tarde, tarde, amor. Aron. Boa tarde, Fê. vocês. Sônia, você sabe, eu assisti alguns pedaços, eu estava tentando ao máximo falar sobre isso, mas eu achei essa edição um pouco pernóstica. Essa eu acho que é a definição que eu cheguei, assim, sabe? Eu vejo a Eva uma mulher extremamente pisoteada, assim, durante a estadia dela lá no programa. Ela não tem voz ativa para absolutamente nada. Houve ali um joguinho psicológico muito grande mesmo entre o pai e a filha. Então ali os dois eles estão na mesma sintonia e ela não apita absolutamente nada, né? E aí isso acaba gerando, claro, uma polêmica muito grande, porque não é o hábito, né, talvez das grandes famílias ou de todas as famílias brasileiras, cada qual com a sua peculiaridade, mas cada uma, eu acho que levar isso para um programa de televisão, enfim, eu achei um pouco desnecessário. E como eu disse, eu achei pernóstico, sabe? Eu achei uma edição... sinceramente falando, eu tenho vergonha alheia, assim, quando eu assisto... Forçaram, né? Forçaram. Pra eu enfiar essa família goela abaixo. eu fico com vergonha alheia, assim, porque até que ponto, né, teve que chegar um reality show pra gente poder ver essas histórias acontecerem
E o que na verdade não precisa, porque até desde quando ele estreou, ele vem realmente atrás de personagens, né? Certo. Que é o que faz realmente o sucesso de um grande reality show. Mas eles escolheram, enfim, uma família extremamente esquisita, que não diz ao que veio, na verdade. Uma família que está se deteriorando, né? É verdade, é estranho. Já, é estranho. Eu talvez, eu sou de uma geração onde nós respeitávamos, respeito muito, meu pai ainda é vivo, mas sempre tive grande respeito, tanto pela minha mãe quanto pelo meu pai. Nunca precisei beijar minha mãe na boca, nem meu pai, nunca meu pai chegou para mim e perguntou se estava de cueca, entendeu? Ou se eu estava, enfim, eu acho nem que... Nem mexeu na sua roupa, na sua toalha pra ver, nem mexeu, né? Na minha roupa, absolutamente. Isso é falta de respeito, né? Respeito ao espaço físico do outro. Eu acho que você deixa nesse momento, eu acho que você deixa de ter autoridade, né? Você sai completamente do papel de pai, porque eu digo sempre o seguinte, eu acho assim, pai e mãe não nasceu para ser amigo. Pai e mãe nasceu para serem pais e mães, né? Eu acho que, óbvio, você tem ali a convivência, você tem que orientar, não, dá para ser amigo também, mas você nunca pode abrir mão do princípio da autoridade. Claro, tá, mas você não no pode... sentido positivo mas da você, coisa. Né? Mas você não pode levar essa amizade ao excesso, achando claro que daí acontece, claro, às vezes... Que é de igual para igual. Que tá tudo bem. De deterioração. Essa família, para mim, distorce todos os valores que são valores, né, de uma família de verdade. Então, é uma família que está doente e não é isso que a gente quer ficar assistindo. Se tem as próprias regras e acha que está tudo normal, se eles vivem bem assim, eu volto a dizer, vão viver assim na casa deles. A gente não tem que participar disso. Se é uma família que está adoentada, vai se tratar, porque aí está realmente um caso que precisa de uma orientação profissional, tá? Isso não é questão de ser retrógrado, isso não é questão de um discurso de gente beata, isso não é um discurso daqueles que realmente, né, como é que é? Moralista, não tem a ver, gente, é muito flagrante, né? Escapa desse tipo de definição, porque é claro, é transparente, agride a gente, né? Sai da televisão e bate na gente como uma coisa que a gente rejeita de verdade. Então, fora família Lima. Isso, as redes sociais estão gritando. Isso, o público se manifesta através de e-mail, de telefonemas para os programas de televisão, das conversas na rua. Você pode ouvir esse tipo de coisa no ônibus, no metrô, no táxi. Você pode ouvir, né, a sua mãe falar na sua casa. Você pode ouvir entre os vizinhos, você pode ouvir em qualquer lugar. Se ouvir a voz das pessoas, vocês vão ver que ninguém quer essa família. Então, a nossa posição, pelo menos aqui no nosso programa, pelo menos a minha, é fora família Lima. E fora rapidinho, porque isso pode descambar. E a gente já viu muita coisa descambar no Big Brother Brasil. Acho que está na hora de parar, né? Vem trazer coisa boa pra gente. Já chega o penúltimo que deu no que deu, não foi nada agradável, e agora não é um casal, não é um participante, não é um brother ou uma sister, agora é uma família inteira. Vocês exageraram na dose do mau gosto e na péssima escolha, com toda certeza, viu? Bom, mas eu já dei minha opinião e é só minha, cada um aqui tem a sua e total liberdade para dizer aquilo que acha, para concordar, para discordar, para não achar coisa nenhuma também. Até aí, né, Márcia? Meu amor, boa tarde, obrigada, querida, obrigada. Tudo bem? Obrigada, viu? Obrigada a você. Oi, Sô, boa tudo tarde, bom, tudo bem? Tudo. Boa tarde. Para nossa São Paulo, exatamente, né? De novo, que a gente né? ama nossa cidade amada, né? Querida. Linda, linda, pois linda. É. Tem meu coração. Nossa, né? Só fico triste com o centro histórico que tá terrível. Fui lá semana passada, dá vontade de chorar. Tá Nossa, centro Mãe, eu antigo. passei e achei tão lindo. O centro... É a primeira do dia. É a primeira discordância do dia, já começou. Peraí, eu tô falando. Limpíssimo, cuidadíssimo. Não, peraí, vamos ver de que ponto, que São Paulo é tão grande. De que centro, eu tô falando ali qual perto parte do Mercadão. Centro? Não. É ali. Falando pátio do colégio, não, viaduto não, do não, chá, teatro municipal. Não, ali tá lindo. Eu tô falando ali, Praça onde era Ramos, Cracolândia, a estação. 15 de novembro. Não, ali tá 25 completamente de março. degradado. É triste, mesmo, né? Eu trabalhei lá na encarnação passada, era tão lindo. Pelo amor de Deus, nossa senhora. Eu trabalhei lá, acho que umas 3 encarnações umas 3 passadas. seguidas. Paulistas mesmo, né? Porque sabem do que estão falando. Bom,
Vamos lá retomar vamos lá. o nosso assunto. Vamos aqui. lá. O que você acha de tudo isso? Eu acho que o conceito deles de amor não é o nosso, né? Porque a gente tem... eu acho que o princípio do amor é o respeito. A partir do momento que você desrespeita, porque teve um momento que a menina falou, ai pai, para de beijar tanto, para. Ai, ela se incomodou tanto com o beijo. Ele falou, mas você não gosta de beijo? Eu gosto, mas você está beijando demais. Ou seja, parece uma tribo, que é um outro jeito de se viver. O sobrinho dele hoje veio a público falar, que né, postou lá que ele perdeu o pai domingo, que é o irmão do Ayrton, que morreu domingo. E ele falou, olha, minha bisavó me beija na boca, minha mãe, minha avó, então elas estão, né, me desrespeitando mas aquilo não confundem, né? Aquilo não foi tudo o tem um limite, né? Na nossa família também, os homens se cumprimentam com um beijo no rosto, a família do meu marido, dos italianos, né, se beijam dão um beijo no rosto, tal. Quando meu filho era pequeno, a gente dava selinho, mas isso até os 5 anos, né? Tava falando com o Aron. A gente estava no bastidor falando disso, né? Qual que é o limite? Porque chega uma hora, a criança cresce, ela já não quer mais. Exatamente. Ela não quer, sabe? Tá bom, tem a privacidade. Se chega uma hora que você para, a criança cresce, vai crescendo, você não vai perguntar, você lavou, né, a orelhinha? Você começa a parar de perguntar, não porque precisa. A criança é um ser humano, não precisa. Você pôs cueca para ir para a escola? Não, você não vai ficar perguntando, deixa eu ver se você pôs cueca para... Gente, isso não existe. Então, é muito forte. Agora, eu fico imaginando, a Eva falou assim, ai, mas a gente faz isso em casa, então é melhor a gente se controlar. Aí eu fico pensando, se eles sabem que estão sendo vigiados, fazem isso num programa que ele quis, o Ayrton quis 15 anos entrar pro BBB, o que acontece em casa? A gente fica é isso que todo mundo fica se questionando. E a Eva, ela me parece o tipo pior cego que aquele que não quer ver. A famosa planta. Né? Sabe a famosa planta? Aliás, eu acho que essa é uma das posturas dos 4 ali, uma das mais questionáveis, porque enquanto os outros estão ainda que fazendo coisas que as pessoas não concordam, que perdem aí pela eliminação deles, a Eva é a matriarca, a mãe, ela não toma nenhuma atitude, não tem postura. Na cara dela parece tudo. Ela não parece mãe da Ana, ela não parece mãe da menina, ela não parece esposa do Ayrton. Você sabe que na internet andaram questionando, será que o Ayrton não é... Será que isso tudo não é uma farsa? Nós questionamos isso. Será que ele não é casado com a Ana que se ele não, sei lá, namorado, sei lá, da Ana e a mãe não seria a mãe do Jorge? Não sei. Então, agora, o mais triste dessa história... Os vizinhos, né? Porque foi todo mundo atrás. Dizem que eles são uma família. Se localizou nas redes sociais fotos deles de 2016, numa viagem. O mesmo pessoal, tudo junto, uma família. Até postagens de rede social do Ayrton, eu fui olhar a Twitter dele, que é uma coisa que o Vladimir estava falando ontem, se não me engano aqui, que a Globo demorou 1 ano para escolher e não foi olhar a rede social do que eles falavam sobre o programa. Foi olhar. Ou foi olhar e deixou proposital. Né? O mais triste dessa história, para mim, e eu acho que vocês vão concordar, é você tem que escolher 2 pessoas desses 4 integrantes que não representam ninguém. E vai ficar pai e filha, que são os mais polêmicos. Claro, ele já declarou que vota na mãe. Na mulher dele, na Eva. Ela diz que vota na mãe dela, porque jogo é jogo. O que você acha que vai sobrar daí? Entendeu? E ainda, o que pode acontecer? A própria Ana, a própria moça, a filha, se envolver com alguém dentro do reality show. E aí a característica que as pessoas sabem aqui fora, que já está sendo falado, é de um Ayrton muito possessivo. Ele faz ameaças. Faz ameaças. E aí tenta se aproximar da filha. Então, e você pensa isso no reality show, Sônia Abrão? Ele tá lá, a menina Por realmente... isso que eu tava falando aqui na abertura. Gente, para enquanto é tempo. Então. Já para que tá feio, né? Como falam. Agora para enquanto é tempo. Porque a coisa pode descambar. Olha, eu vou te falar. Outra coisa, desculpa te Claro, imagina. Mas assim, na segunda ele deu uma suposta desculpa, que também não colou de que ele estava de fogo, né? Só que esse lance da calcinha, não. Aí ele estava sóbrio, não tinha bebido nada. É o que eu falei, a Globo se entortou legal, porque veio explicar uma coisa que podia passar por selinho, por isso, aquilo, vem uma história da calcinha que você vai explicar como. Não tem como explicar. Cuidado demais de pai, ver se uma filha adulta, mulher feita, está de calcinha ou não, sabe? E ela já tinha dado uma resposta, quer dizer, ele já tinha sido invasivo, ela deu a resposta, ele foi mais invasivo ainda. Então, isso é invasão de intimidade, gente. Que isso? Não é porque é filha que você pode fazer esse tipo de coisa. Não só filha, sabe? Mulher formada, né? Formada. Ela é um amor
moça, uma mulher verdade desse tipo de coisa. E aí eu rejeito mesmo. Aí eu quero mesmo essa família fora daí, porque eu acho que eles não têm nada de exemplo de amor, de afetividade, de harmonia, de carinho mesmo, de um relacionamento saudável, né? Entre pai, filha, a mãe, aquele primo que também não disse a que veio e que também, né, fica aí em alguns comportamentos igualmente questionáveis também com o pai. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso antes que a coisa fique mais assintosa, mais desagradável, onde a gente aí tenha que nomear as coisas pelas palavras exatas que elas estão representando, e é nesse fundo de poço que a gente não quer chegar. Então vamos parar por aí. Não vem tentar enganar a opinião pública botando as figuras questionáveis para explicar aquilo que o público já entendeu muito bem, aquilo que o público não quer nem mais, né, explicação, porque não vai convencer. Não vem subestimar a inteligência, a sensibilidade, os padrões de comportamento, os valores morais das famílias que realmente entendem que as coisas não são por aí. Eles são exceção, eles não são a regra. E eu vou falar para vocês, eles são exceção, não de uma coisa que tenha subido um degrau. Eu acho que eles são exceção numa coisa que está descendo. Eles estão confundindo tudo. Eles estão realmente embaralhados nessa história de sentimento. Você pode amar a sua filha, você pode amar o seu filho, você pode amar o seu marido pode amar as outras pessoas da família, mas não precisa essa alta voltagem em que eles vivem. Não precisa desse tipo de coisa. Então, manda eles de volta para casa, né? Já perderam um parente querido, vai todo mundo lá conviver, se solidarizar, tentar viver esse luto, viver essa dor, todo mundo junto, e depois procurem uma terapia. Eu acho que um divã, uma orientação aí, alguém de fora, especializado, que possa dizer, olha, aqui não é bem assim, ali não é uma prova de amor. Aqui tem um abuso de intimidade. É por aí que você entende amor, pai, mas está um pouco exagerado, né? Quem sabe? Mas tudo isso pode ser feito fora da televisão. Eu acho que um programa tem que levar uma coisa que realmente eles queriam uma família, é legal a ideia da família, todo mundo abraçou, né? Porque não tinha tido ainda. Então vamos ver como é que vai ser isso, que família legal, se é divertida, se não é, se tem um pai rabugento, se tem uma mãe, se tem uma filha que é rebelde. Esses tipos todos, vocês sabem que eles existem, mas a maneira como eles se relacionam pode ser rica, e a maneira que esses se relacionam, ela é baixa. Estamos assistindo, conferindo, e ó, tá aqui, porque não é esse o caminho realmente. Então, está colocada a nossa posição, acho que a gente não pensa isso sozinho, né? Tá todo mundo se manifestando praticamente da mesma forma, então acho que a direção do Big Brother, né, seu Boninho, devia parar e pensar. Eu não sei até que ponto esse questionamento, né, isso vai representar em termos de chamar atenção e de dar muita audiência, como o reality realmente vem dando, mas eu não sei se isso pode ser encarado que é uma coisa positiva, porque na verdade não é. Na verdade é uma coisa que mostra uma deterioração do verdadeiro significado do que seja uma família. Com todos os problemas que as famílias representam, com toda a encrenca que a gente tem, né, com o pai, com o irmão, com o marido, com a cunhada, com a sogra, com o avô, com a bisavó, tudo faz parte, mas essa família, para mim, está num franco processo de jeito nenhum, né? E tentar impingir isso ao público é uma coisa extremamente desagradável, e está sendo extremamente desagradável. Então, eles que vão viver com as normas de comportamento deles, do jeito que eles acham que tem que viver, lá na casa deles, né? No bairro deles, onde até a vizinhança acha tudo muito estranho, onde até a vizinhança acha tudo muito esquisito. Tem muitos vizinhos já conversando com a imprensa. Ontem mesmo falei para vocês que tem vizinho que ligou aqui, falou que é assim mesmo, que eles eram sim uma família de verdade, não é uma família montada, isso não é uma pegadinha, mas que eles são estranhos, eles são estranhos. O irmão
do André, né? E ele estava aí defendendo também todo mundo, dizendo que é assim, que as pessoas que são maldosas, mas não é uma questão de maldade, não é. É se quando todo mundo reage junto e com essa veemência, é porque tem alguma coisa fora do lugar aí mesmo, tá? Tem alguma aresta que não está pegando bem e que precisa ser aparada. Para mim não é nem aresta, é a família inteira que tem que ser retirada daí. Tem que ser retirada do reality show, como eu disse, não representa as famílias brasileiras, mas de jeito nenhum, né? Eu não sei se o pai de cada menina, cada moça nesse nosso país precisa estar dando um selinho tão caprichado para provar que ama. Eu acho que não é bem assim que as coisas acontecem na maioria das casas brasileiras, né? E teve um outro ponto que vocês vão ver, eles explicaram o selinho, tá? O selinho entre aspas, mas logo na sequência veio a história da calcinha. Então o comportamento é inadequado mesmo. Eles explicam uma coisa, mas na dinâmica em que eles convivem, pintam outras coisas. E a história da calcinha da filha foi uma coisa que mais polêmica ainda. Isso o público está muito revoltado e continua a campanha Fora Família Lima. Por quê? Porque eles se aprontando, né? A menina tá de sutiã, tá de lingerie, tá com uma toalha amarrada no corpo. Ele pergunta para ela se ela já colocou a calcinha. Ela diz que sim. Ele abaixa para olhar. Entendeu? E esse ponto é que as pessoas não engoliram. Já é estranho. E eu fiquei pensando com os meus botões, gente. Olha, ela não é uma criança, ela é uma mulher feita, né? Eles falam que todo esse relacionamento é prova de amor. Mas assim, que pai que precisa? Primeiro perguntar se a filha colocou a calcinha. Segundo, ela dá uma resposta e ela parece um tanto enquanto incomodada com essa proximidade dele. Ele vai lá, ele abaixa para olhar. Isso, para mim, ela é uma mulher feita já. Sabe? Ela não é uma criança que você precisa estar vendo, se está vestido, se está mentindo, se não está mentindo. Ele faz esse tipo de coisa e ainda de uma maneira exposta para o Brasil inteiro. E isso eu não acho que é uma coisa natural, não é? Que pai que precisa olhar se a filha está com a calcinha ou não e isso é uma prova de amor, né? Que pai que faz esse tipo de coisa? Porque isso, no meu entender, é invasão de privacidade. Né? É realmente uma invasão da intimidade da menina. Ela concorda ou não, ela está de acordo com as regras ou as não regras da família, mas que ficou uma coisa ostensivamente inadequada, ostensivamente que a gente rejeita e fala, epa, não é por aí. Isso não é um comportamento convencional, vamos dizer assim, de pai. Isso não é um exemplo de atitude afetiva, carinhosa, de pai para filha. Isso é uma invasão. Para mim, sabe, isso é uma invasão da intimidade, isso é uma invasão de privacidade. Não havia a mínima necessidade desse tipo de coisa, né? Mas a mínima necessidade, sabe? Nosso corpo é nosso, sagrado, intocável. O que é isso, gente? Sabe? O que é isso? Desde quando isso é direito de pai e desde quando isso é prova de amor, de carinho, de cuidado de pai? Isso não é um pai superprotetor, isso é um pai invasor. Aí é muito diferente essa história, né? E a frase que saiu... tão tonto, porque ele... Nossa, a segunda vez que eu te conto. Tudo bem, imagina, não tem problema não. Porque o assunto é tão polêmico que todo mundo... É que assim, eu tô falando, mas tá me dando náusea, de verdade. Não, mas tá todo mundo assim. Tá me dando náusea. Tá todo mundo assim. É péssimo. O que eu ia falar é o negócio da suposição, porque é o que você disse mesmo, não cabe a nós aqui ficar questionando, porque aí ele fez isso significa tal, porque a partir de uma atitude como essa na qual ele vai olhar se ela está de calcinha, qualquer outra atitude mais próxima que ele tiver da filha, a gente já começa a questionar se isso é normal. Porque aí tudo vai abrir brecha a partir de agora, a gente vai ficar de olho nisso. E o mais triste... Não, o Brasil está de olho, né? É uma coisa assim. Eles querem, mas até que ponto isso é uma coisa realmente saudável? Isso está provocando um mal-estar enorme no público, né? Está todo mundo nauseado, realmente. É aquilo que eu falei, cada um vive como quer, cuida da sua família ou não, como quer. Agora vai viver assim na casa deles. A gente não precisa participar disso. Existe controle remoto. Claro que existe, eu uso pra caramba, né? Agora, tem quem
gosta de reality, tem quem adora Big Brother, quer assistir, mas não está aguentando por causa disso. Horas. Tem gente que gosta demais. As primeiras cenas, imagens que vazaram e questionáveis mesmo, e provocaram a polêmica, era de 24 horas. Então, a da piscina. A da foi muito rápido, né, pro programa entrar a numa história polêmica. da brincadeira na cama. Não, ele estava dançando, porque estava tocando uma música, ele estava dançando, por isso que ele se mexeu daquela maneira. Também uma maneira esquisita, também as pessoas não se convenceram com aquela explicação, sabe? Então, o próprio beijo na boca do rapaz lá do Jorge, né, que também é o sobrinho dele, que ele parece que tem um carinho muito grande. Você fala assim, mas tem o cumprimento do beijo no rosto, é uma coisa. Um beijo na boca, para algumas pessoas eu acho que isso não é legal. Num programa em rede nacional, você tem amor pela pessoa, isso não significa que é uma forma bacana de demonstrar esse carinho. As pessoas não entendem e eles resumiram a dizer que é costume de familiar. Então, mas vamos esse se costume de beijar na familiar casa duvidoso, deles. Vamos se beijar na casa deles. Será que eles acharam em algum momento que isso não ia causar rejeição? Agora, ela tem esse discurso e ela fez muito bem, porque não, a Ana Clara. E vocês vão ver, normal, ela faz assim, sabe? Como se o mundo todo fosse atrasado, todo mundo troglodita, vive na época das cavernas, aquela clava na mão, aquela coisa toda. Esse é o desprezo dela pelo resto da humanidade que não pertence à família. Só que todas as vezes, em todas as cenas discutíveis, você vê uma menina incomodada com a situação. Certeza. Você vê uma menina tentando botar um limite na situação. E o pai não se enquadra. Ele acha que ele está certo, gente. Então, tem uma cena, chega, uma né? coisa meio de comunidade alternativa. Exatamente. Isso não justifica, com todo respeito às Ma? comunidades alternativas. Sim. Mas é esquisito. Mas tem uma cena, foi logo nas primeiras horas do programa, quando ele bebe, e a gente tem que lembrar disso, que bebida não é desculpa para você tomar atitudes que não são aceitáveis. Esse tipo de atitude não é aceitável. Agora, o que eu quero dizer é que teve uma sequência lá que o Jorge põe a mão na frente do Ayrton, ele fala, você tá exagerando, tá passando do ponto. Tá ficando chato. Tá ficando chato, porque aí ele pede beijo. Ele fala, me dá um beijo, me dá um abraço, tá muito grudento. E aí o rapaz já sinaliza, e aí ele parece que tem um lapso de consciência ali, mas se tá nítido querem que tá que a desequilibrado. família fique, tira ele. Né? Vão ver como é, se os outros ainda têm salvação, vamos dizer assim. Como é que funciona. O Jorge me parece ali. o mais centradinho. Ele é o mais, como é que eu vou te dizer? Eu não sei Talvez explicar. fora dos... Omisso, né? Ali sei o também, que dizer, nessa mas situação.